A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor Anderson Bernardo, tomando um café aqui logo pela manhã. É o primeiro dia do ano, dezembro, né? Estamos aqui em meio a muitos descansando, outros trabalhando. Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe você que está descansando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe a palavra de Deus e dê um like. Você que é inscrito, compartilhe a palavra e dê um like. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus nesse começo de ano, dia 1 de janeiro de 2021. Quero deixar uma mensagem para você, uma palavra para você, que Deus colocou no meu coração. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque para ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi formado pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois do morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu quero começar o ano aqui dizendo da fé. A fé, como diz a Bíblia, é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento de você sair de 2021 para entrar em 2022, você e sua família. Foi pela fé que Deus fez isso, pela fé que você alcançou. Então a palavra de Deus vai dizer aqui que pela fé muitos alcançaram as suas vitórias. Pela fé vai dizer que Deus olhou o mundo sem forma e vazio e viu que poderia colocar o homem, o ser humano, a criatura no mundo para herdar, para coordenar o mundo, para dominar o mundo. Pela fé as plantas, pela fé a palavra de Deus fez que as plantas, os animais viessem a viver, a florescer. Pela fé, que a Bíblia está falando aqui, pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício para Deus. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício tão grande para Deus que ele foi justo perante a Deus. E pela sua fé ele provou a morte, que o próprio irmão Caim o matou, porque entregou a melhor parte para o Senhor, a principal, entregou a primícia para o Senhor. Pela fé, diz a Bíblia, que Enoque também não conheceu a morte. Enoque andou 360 anos com Deus, viveu com Deus, caminhou com Deus. Enoque, andando com Deus, a Bíblia diz que ele foi transladado, ele foi arrebatado pela fé. E a Bíblia diz aqui que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a fé que você tem? A fé que te trouxe até 2022. A fé que te trouxe o teu filho, a tua filha, sair da condição que eles estavam. A fé que tirou o seu filho das drogas. A fé que abriu uma porta de emprego para você. A fé que colocou você diantemente na presença de Deus. Qual foi a fé? Qual é a fé que tem te sustentado? Qual é a fé que tem te marcado? Qual é a fé que tem te levantado? Pela fé nós estamos aqui. Pela fé passamos 2021 e entramos em 2022, primeiro dia do ano. Pela fé você está com saúde. Pela fé você está em pé. Pela fé hoje você já tomou o seu café da manhã. Pela fé você já ligou para um familiar. Pela fé você já mandou uma mensagem. A Bíblia diz assim,
que quando a gente abençoa alguém, seja da nossa família ou seja um parente nosso, está abençoado. A palavra de Deus não volta atrás. Eu quero terminar aqui, ó. Pela fé, Noé divinamente entendeu o propósito de Deus. Nós sabemos, a ciência, o mundo, a mídia vão falar que Deus pode destruir tudo isso aqui em água. Mentira, a palavra de Deus não diz isso. É a palavra de Deus que tem que permanecer. A mídia também diz que pode um homem agora, lá do outro lado do mundo, apertar um botão e tudo isso ir para os ares. Mentira, nada disso pode acontecer. A Bíblia diz que a terra será destruída em fogo e depois da volta de Jesus. Enquanto não houver a volta de Jesus, não haverá outra destruição como foi o dilúvio. E pela fé, Noé entendeu de fazer a arca, porque naquele tempo não havia chuva sobre a terra. E Noé entendeu, fez a arca e salvou ele e a sua família. Eu quero terminar dizendo isso. Pela fé, você também pode salvar você e sua família. Pela fé, você também pode salvar você e seu amigo. Pela fé, você pode salvar um ente querido seu. A Bíblia diz que quando Noé terminou a arca e ele fechou a arca, a Bíblia diz que houve o dilúvio. Depois que fechar a arca, depois que Jesus voltar, arrebatar a igreja, não há mais possibilidade de salvação. Não há mais possibilidade de salvação. Então quero terminar dizendo isso. Comece o ano, dia 1 de janeiro de 2021, entendendo que o principal para você é fé em Cristo Jesus, que pela fé em Cristo Jesus você vai vencer. Pela fé em Cristo Jesus você vai conquistar. Pela fé em Cristo Jesus você vai prosperar. Pela fé em Cristo Jesus as portas vão se abrir. E pela fé em Cristo Jesus você será arrebatado e você subirá ao céu. E há um novo tempo para você. A Bíblia diz que não haverá mais choro. A Bíblia diz assim que Deus secará toda lágrima dos seus olhos. Toda lágrima, toda tristeza vai ser secada dos seus olhos. Pela fé. Eu quero terminar com esse versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Nós temos que crer que se nós passamos de 2021 para 2022 é porque o próprio Deus nos deu força, nos deu ânimo, sabedoria e vida. Vida, vida. Então, pela fé, alcance os seus objetivos em 2021. Pela fé, que você e sua família possam ser abençoados. Que pela fé, você possa conquistar tudo em Cristo Jesus. E pela fé, você pode alcançar os seus objetivos. Pela fé, você pode ajudar os seus familiares, os seus filhos. Pela pela fé que conquistamos tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esteja um 2022 próspero. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa família, esse homem, essa mulher que está do outro lado aí, que entendeu que pela fé o Senhor move montanhas, que pela fé o Senhor muda vidas, que pela fé o Senhor tira das drogas, que pela fé o Senhor tira do alcoolismo, que pela fé o Senhor levanta o caído, o oprimido, que pela fé as pessoas que estão, Pai, com doenças graves, que o médico já disse que não tem jeito, Pai. Essas vidas que estão agora, que não tem jeito, que o médico já bateu o martelo, a última palavra vem do Senhor. E eu profetizo que pela fé essas pessoas sejam curadas em Cristo Jesus e que elas possam entender o teu propósito. E que o principal, que pela fé essas pessoas entendam o poder e o plano da salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.